pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente começa uma nova fase do nosso canal. Vamos começar a gravar os vídeos de gramática, tá? Será concomitante com os vídeos de literatura e também faremos outros vídeos com outros tipos textuais, né? Já fechamos a nossa oficina de redação do texto dissertativo argumentativo para o Enem, mas trabalharemos com outros tipos textuais também. Hoje nós iremos trabalhar, né, a nossa parte 1 da gramática, o universo da linguagem. Nós vamos falar das diferentes gramáticas, da adequação e inadequação linguística e as variedades linguísticas, tá? Então nós temos o seguinte, né? Olha a frase, eu vou marcar aqui para vocês. Bolo ou comeu o menino, né? Então vocês podem perceber que nenhum falante da língua, mesmo sem ter frequentado a escola, irá fazer uma frase desta maneira. Por quê? Isso é considerado agramatical, tá? Observem aqui esse asteriscozinho. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Ele indica que nós montamos uma frase que é considerada agramatical, ou seja, não está de acordo com a gramática internalizada daquele idioma. Vamos saber mais um pouquinho para frente o que significa isso. Agora, algo que muitas pessoas também não sabem, que nós temos vários tipos de gramáticas, tá? Nós temos 5 tipos de gramáticas e essas também se subdividem, tá? Nós temos a gramática internalizada, essa que eu acabei de falar agora, que a gente vai explicar mais à frente. A gramática descritiva, a gramática histórica, a gramática comparativa e a gramática normativa. É essa que você aprende na escola, é essa que você tem que dominar para se sair bem nos concursos, tá? Olha uma citação aqui do Marcos Bagno, tá? Um grande linguista. Ele diz o seguinte: uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. Um mapa-mundi não é um mundo. Também a gramática não é a língua, tá? Um erro muito comum quando as pessoas procuram aprender outro idioma, né? Elas querem decorar a gramática daquele idioma, mas na verdade não é a língua real, né? Então vamos descobrir por que aqui. Falar um pouco sobre a gramática histórica, também chamada de diacrônica, tá? Ela vai estudar a origem e a evolução histórica de uma língua. Daqui a pouco a gente vai voltar, né? Vamos falar mais um pouquinho quando estivermos falando das variedades linguísticas, tá? A gramática descritiva, o próprio nome já diz, ela vai descrever, tá? Ela não tem ela não pega apenas uma variedade da língua, tá? Ela vai trabalhar, vai descrever, pode descrever inclusive a língua culta ou pode descrever a língua falada, tá? O importante é que ela vai priorizar inclusive a oral, tá? Ela prefere fazer a descrição da linguagem oral. Então a descritiva, ela vai fazer, né, o trabalho com qualquer variedade da língua. Já já a gente vai estar trabalhando o que é variedade linguística, tá? E dentro da gramática descritiva, não existe a questão do certo ou errado, tá? Ela só vai descrever como aquele fenômeno linguístico acontece. Simples assim. Temos a gramática comparativa. Essa aqui, né, o próprio nome já diz, na verdade, todo nome, né, que um gramático usa para designar alguma coisa, eles têm um significado. Então, procurem gravar o significado daquelas classificações que você não vai esquecer do que se trata, tá? Então, nós vimos que a gramática, né, só voltando um pouquinho aqui, nós vimos que a gramática histórica, o que ela vai estudar? A história da língua, tá? Agora nós vamos olhar a gramática descritiva. O que ela vai fazer? Ela vai descrever aquela língua. Agora a gramática comparativa. O que vocês acham que vai fazer? Ela vai comparar, tá? As línguas. Então ela vai comparar as diferentes línguas que existem até chegar num denominador comum para saber a origem, né, daquela língua. Ela se parece um pouco, de certo modo, com a gramática histórica também. Então, estudando isso, fazendo essas comparações, nós vamos saber que o português, tá? Ela pertence às línguas românicas, tá? Românicas ou também chamadas neolatinas ou línguas latinas, tá? Por isso a expressão, né, que nós temos é América Latina. Meus lindos cachorros cismaram de latir agora, mas vai continuar assim mesmo, tá bom, pessoal? É fundo musical, tá certo? Então, nós temos os idiomas que, nosso idioma, né,
está inserido nas línguas românicas, se originou de lá. E as línguas românicas, por sua vez, estão inseridas nas línguas indo-europeias, tá? Que principalmente, né, a nossa língua românica veio do latim vulgar, que era aquele latim falado nas regiões, inclusive fora de Roma, tá? E o indo-europeu, tá? Ele é da família, ou chamado também de filo, que é composta por diversas línguas e dialetos, tá? Que tá incluída aí as principais línguas da Europa, também do Irã e do norte da Índia. Pessoal, é fantástico você estudar a origem dos idiomas. Nós temos aqui, ó, a representação da árvore linguística e nós podemos ver aqui no tronco, ó, tá? O indo-europeu e as suas ramificações, e a nossa língua, né, faz parte dessa linda história, tá? E a pessoa que estuda o estudo que faz, né, o estudo científico do desenvolvimento dos idiomas se chama filólogo, tá? Agora você sabe que o trabalho maravilhoso que um filólogo faz, tá certo, pessoal? A nossa gramática internalizada. Agora, o que vocês imaginam que deve ser? Que é algo interno, tá? Quando você chega para estudar a primeira vez, lá no jardinzinho de infância, você já tem uma gramática do seu idioma, tá? Você sabe que aquela frase que nós falamos lá no início não pertence à língua portuguesa, mesmo que você nunca tenha frequentado a escola, certo? Então, você vai assimilando naturalmente pela prática, né, pela convivência com as outras pessoas, com a sua família. Então, essa gramática aqui você já traz da sua casa. Temos a gramática normativa, é essa que você aprende na escola, tá certo? Então, normativa lembra a palavra norma, regra, tá certo? Então, é essa que vai buscar a padronização da língua. Você imagina, um país extenso geograficamente e culturalmente, né? Uma cultura muito variada nós temos no nosso país, né? A gente precisa ter algo que fixe uma regra para que você, sendo alfabetizado, né, no Rio de Janeiro, você possa usar o que aprendeu no Nordeste ou no Sul sem ter problema, sem ter que estudar tudo de novo, tá? E esse é o foco da gramática normativa, tá certo, pessoal? Ela vai se dividir em fonologia e a fonética, que vai estudar os sons, né, da língua, a morfologia, que vai estudar a forma, né, como as palavras se formam e o uso dessas palavras, e também a sintaxe, tá? A sintaxe vai estudar as relações que aquelas palavras têm umas com as outras, tá certo? Lembrando que a gramática normativa, né, é essa que vai ser cobrada nos concursos, é essa que vai ser o nosso foco daqui para frente para estudar, tá ok? Então, a gente não tem, né, que falar que a pessoa está falando errado, né? A gente vai descobrir agora por quê, né? Porque a gente vai estudar as variedades linguísticas, tá? E nós vamos focar naquelas que são as definições mais usuais, porque os próprios linguistas, eles em alguns pontos não concordam muito nessa quantidade de divisão, não. Mas são as que são mais, né, cobradas nos concursos. Nós temos a variedade padrão, também chamada de língua culta formal ou língua padrão, tá? Ela é aquela variedade linguística, tá certo? Que é constituído ao longo do tempo do modo do bem falar, do bem escrever, tá? Da classe considerada de maior prestígio social, cultural ou político. Por isso que é considerada essa, né, a melhor, né? Tem questões aqui éticas que a gente não vai discutir, mas enfim, é isso que acontece, tá? Então, ela possui estruturas frasais mais complexas, aquelas que a gente estudou na nossa oficina, né, do Enem, e você precisa observar essas regras para que você consiga fazer bem uma questão discursiva, uma redação, não importa o tipo que seja de texto, tá certo? Então, ela é praticamente que exclusiva para a escrita, certo? Se bem que é importante que você use essa variedade também em um seminário, em uma palestra, né? Que aqui vai se evitar usar gírias, tá certo? Beleza, pessoal? Agora vamos falar da variedade não padrão, também chamada de coloquial, informal, popular,
coloquial popular ou variedade coloquial popular. É aquela que vocês escrevem na redação, coloca assim, seja formal. Ou seja, né, tô puxando sua orelha para que você use a variedade padrão, não a variedade coloquial. Aqui a gente não deve dizer que é erro, tá? Mas desvio da norma padrão. Como nesses tipos de concurso, nesses tipos de exercício, você tem que usar a norma padrão, aí você usa a norma, né, não padrão coloquial ou informal, você tem que dizer que a pessoa cometeu um desvio da norma padrão, tá certo? Deu para entender? Essa variedade não padrão é aquela que você vai usar com seu vizinho, com seu colega, tá certo? Usa gírias, frases feitas, tá? É mais espontânea, mais informal. Então vamos olhar aqui o quadro para nós percebermos, né, a variedade padrão e a variedade não padrão, a diferença entre elas, tá certo? Na variedade padrão, você tem uma maior preocupação com a pronúncia. Nós, vocês, está bom, não quer, não vou, para, está. Agora, olha como fica na variedade não padrão, na variedade coloquial. A pronúncia é mais simplificada. Aí nós temos nós, vocês, tá, bom, num, vou, tá e pra, tá? Erros, desvios, né? Vamos botar assim, muito comuns nas redações. Então, vocês devem evitar, porque vocês precisam seguir a variedade padrão na hora que você está fazendo esse tipo de exercício, tá certo? Agora temos aqui a predominância do uso da forma nós na variedade padrão. Nós sempre lutamos muito. Olha como fica, né? Na variedade não padrão, como fica. A gente sempre lutou muito, tá? O outro caso, utilização das marcas de concordância. Você tem que sempre observar na hora de estar fazendo o seu texto. Estou fazendo a concordância corretamente, né? Os meninos vão bem, tá? Porque lá na não padrão, lá na informal, na coloquial, é normal a pessoa dizer hoje o menino vai bem, né? Outro caso, mais uniformidade no uso das pessoas do discurso, tá? Quando você escreve, o que é o discurso? O discurso é uma conversa, tá? Então você sempre vai usar as pessoas do discurso. A primeira pessoa é você que está falando, a segunda pessoa é com quem você fala. Lembrando que, né, nas redações você tem que manter a terceira pessoa, tá certo? Que nós comentamos na nossa oficina. Então nós temos aqui como exemplo na variedade padrão. Você sabe que o enganam. Então você é pronome de terceira pessoa. Você vai retomar essa pessoa com um pronome também de terceira pessoa, pronome oblíquo de terceira pessoa agora, tá certo? Mas na informalidade, na forma não padrão, na forma coloquial, o usual é o seguinte, né? Você tem a mistura das pessoas gramaticais. Olha o exemplo. Você sabe que te enganam. Então você misturou você, que é pronome de tratamento de terceira pessoa, com o T, que é pronome oblíquo de segunda pessoa. Certo, pessoal? Então, deu para entender? Quando você for chamar a atenção, seja formal, não use gírias, não use expressões coloquiais, porque você tem que entender que nesses tipos de prova, nesse tipo de exercício, tem que usar a variedade padrão da língua, tá certo? Da gramática normativa. Umas charges e tirinhas para exemplificar, né, essa questão da adequação e inadequação linguística. Depois vocês podem olhar o PDF com calma, que vai ficar fixado aqui nos nossos comentários, tá certo? Inclusive é muito divertido, tá? Então, nesse quadrinho aqui que nós temos do Recruta Zero, né? Eles estão naquele momento lá da refeição. Tem uma pergunta filosófica, cozinheiro. Quem foi o deletério que engendrou essa massa pútrida e repelente? Aí, né, o cozinheiro não entendeu nada. Ele me insultou? Não que você saiba. Ou seja, não entendeu, né, nenhuma das palavras que foi usado pelo soldado. Então, você tem aqui, né, uma questão, né, já que a gente vai falar agora da adequação e inadequação linguística, né, ele fez de propósito essa inadequação ali para conversar, tá certo? Com um ambiente informal, ele usou palavras que ele sabia que o cozinheiro não ia entender,
tá certo? Então, nós temos aqui a questão dos ajustes, né? Foi proposital ele não ter ajustado o nível de linguagem para conversar com as pessoas ali, tá? Mas quando você precisa fazer esse ajuste e não faz, você tem falha na comunicação, tá certo? Foi engraçado porque era uma tirinha, mas na sua escrita, na sua redação, você tem que ter cuidado com isso, porque senão você, se você não adequar o seu discurso, tá? Você pode correr o risco, por exemplo, de falar dessa maneira na hora que você está com seus colegas, né? De ser chamado de pedante, de chato, tá certo? Ou você usar a gíria o tempo todo na hora que você está fazendo um seminário na escola. Também não vai tirar uma boa nota na sua apresentação, tá certo? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o contexto, tá? É a situação particular em que ocorre o ato ali da comunicação. Tá? Se você está no contexto de uma praia, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho de roupa aqui, que agora vai ser bem interessante a gente fazer essa comparação para adequar ou não adequar o discurso. Se você está numa praia, né? Qual é o contexto? Você tem que usar biquíni ou sunga, né? Porque o ambiente ali você vai se molhar, tem areia, não tem condição da pessoa ir de salto alto para a praia, por exemplo, tá? Então, tá fora de contexto. Com certeza vocês já escutaram essa expressão, tá? Então, o contexto é você colocar todos os elementos, né, do linguístico que você vai usar ali na sua redação, que vai combinar, né, com um determinado local, com a época, com o assunto, as pessoas que vão te ouvir, tá certo? Deu para entender? Agora vamos ver aqui esse quadro, ó, fator de adequação e o contexto do ato de comunicação. Então, a relação entre falante e ouvinte, esse é o fator de adequação. E qual o contexto que vai acontecer esse ato, né? Não se fala da mesma maneira com um amigo e com um estranho. Não se fala do mesmo modo com um adulto e com uma criança, tá? Então, a relação ouvinte-falante, adulto e criança. Você vai falar com a criança da mesma maneira que você fala com o adulto? Ela vai te entender? Tá? Então, esse é o contexto do ato da comunicação. Deu para entender agora esse quadro? Temos a situação de comunicação, que você vai ver lá no contexto. Não se fala da mesma maneira em uma situação formal, como já comentei, em uma palestra, e informal, como um discurso de família. Outro fator de adequação com relação ao assunto, né? Primeiro nós vimos o fator de adequação, a relação falante-ouvinte, com quem você vai falar. A outra, qual é a situação que está ali, né? Se é uma palestra, enfim. Agora, o assunto. Você vai se referir, por exemplo, à morte de uma pessoa amiga, tá? De maneira diferente quando você se lamenta, né? Da perda do seu time de futebol, por exemplo, né? Ele perdeu, então você tem ali uma situação difícil, mas não é igual você, né, tratar da questão da morte de uma pessoa querida, tá? A questão da adequação com relação ao ambiente, tá? E qual é esse contexto? Não se fala do mesmo jeito em um tempo religioso e em festa com os amigos, tá? Outro fator de adequação é o efeito pretendido. Qual a sua intenção na hora que você está falando aquilo? E qual é o contexto do ato da comunicação? Para se fazer um elogio, um agradecimento, né, você vai falar de um jeito. Para ofender, chocar ou ironizar alguém, você vai usar outras maneiras de expressão, tá certo? Então, vai depender do efeito que você quer causar, tá certo? Esses fatores, geralmente, eles vão ocorrer em conjunto, tá? Eles são fundamentais para o ato da comunicação. Então, para que você tenha a eficiência na hora de comunicar, na hora de escrever, você sempre tem que levar em conta, né, o contexto que está acontecendo, né, para que você consiga comunicar melhor, se expressar direito e atingir seu objetivo. Na hora que você escreve um texto ou que você fala alguma coisa, você tem um objetivo em mente para isso, tá? Certo, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Agora que nós já aprendemos, né, que dentro do universo da nossa linguagem nós temos diferentes gramáticas, aprendemos as variedades, né, linguísticas, aprendemos a adequação e inadequação, né, de como você vai usar isso.
nós iremos falar agora sobre a questão das divisões da gramática normativa. Tudo que está daqui para baixo, tá? Das divisões da gramática normativa, daqui para baixo você verá o quanto é necessário estudar para que você organize sua mente, tá? Dentro da gramática normativa e consiga excelentes notas nos concursos que você irá fazer, tá? Nós temos aqui, ó, primeira parte, a fonologia. Aqui a gente vai estudar a questão do som, né? Como eu falei com vocês, vocálicos, sons consonantais. Aí as coisas vão ficando mais complexas, como encontros vocálicos. Você vai aprender ditongo, tritongo e hiato. Vai aprender dígrafo, etc, tá? Então tá bem dividido aqui para você perceber o que você vai estudar, tudo que você vai estudar dentro da parte de fonética e fonologia. Olha quanta coisa, tá certo? E dentro da morfologia? A morfologia já vai estudar como você vai pegar esses sons, né? E vai formar palavras, já que você vai ver radicais, prefixos, sufixos. Você vai entender, né, como você vai formar as palavras. É por derivação, é por sufixação, é por justaposição. É muito interessante essa parte da língua, tá? Você, depois que formou a palavra, qual é a função que aquela palavra tem? Aí nós iremos aprender, né, a questão das 10 classes gramaticais, que é fantástico e extenso, né, também aprender isso aqui, tá? Então você tem tudo isso que você precisa saber para dominar bem a gramática normativa, tá? Olha quanta coisa dentro das classes gramaticais, depois você vai ver com calma. É importante saber onde está cada parte para que você entenda que é uma sequência gradativa, né? Vai aumentando o grau de dificuldade. E o que está dentro de quê? Para que na hora que você for estudar, sua mente fique organizada. Aí agora falando da sintaxe, né? A sintaxe ela vai trabalhar a questão da relação, né? Depois que você conheceu os sons, formou palavras, já sabe para que cada palavra serve e depois você vai relacionar essas palavras umas com as outras. Essa é a beleza da sintaxe, tá? Então você vai aprender, né, a formação de frase, período, oração. Você vai conhecer, né, fazer análise sintática, que é muito bacana também, tá? E nós temos aqui, né, uma das novidades agora dentro dos nossos vídeos aqui no YouTube, é que eu estou colocando alguns exercícios, tá? Para que vocês possam treinar aquilo que nós estudamos. Tá certo, pessoal? Então tá aqui o exercício, bem bacana. Obviamente tem as respostas no final, tá? Aproveita e qualquer coisa, comenta aqui nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.